Olá, você já parou para pensar sobre os efeitos da publicidade no comportamento infantil? E como sociedade, já parou para pensar qual as consequências de expormos as crianças, estes cidadãos em formação, a estímulos que incentivam o consumo e criam desejos? Essa é uma questão que é debatida no mundo todo e há países que já tomaram atitudes drásticas com relação ao tema. Na Noruega, por exemplo, a publicidade só pode atingir crianças a partir dos 12 anos de idade. E no Brasil? Como essa questão está sendo tratada? Nós vamos conversar agora com a professora Renata Monteiro. Ela é professora da Universidade de Brasília, professora de nutrição e tem uma pesquisa que relaciona hábitos alimentares infantis à exposição à publicidade. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Essa é uma questão inquietante, porque a publicidade é feita para gerar desejo, necessidade de consumo, não é? Exatamente. E a criança em fase de formação, ela não tem um olhar muito treinado, crítico em relação a isso, né? Exatamente. A criança só passa a ter noção do que a publicidade está querendo fazer com ela, que é convencê-la de aumentar o consumo, estimular o consumo, a partir dos 12 anos de idade. Entre os 6 e 12 anos de idade, ela está nesse processo de desenvolvimento cognitivo. E aí ela ainda não consegue identificar os efeitos persuasivos da mídia sobre ela. Antes dos 6 anos, de maneira alguma. Né? Ela não tem elementos nem para reconhecer o que é programa, por exemplo, se a gente está falando de publicidade de TV, o que é o programa que ela está assistindo e o que é publicidade. Ela acha que é um contínuo. Então, se ela vê o personagem que está no desenho animado, termina o programa ou dá um intervalo comercial e ela vê aquele mesmo personagem oferecendo um alimento ou um produto qualquer, ela vai achar que aquele personagem que ela gosta, que ela se identifica, realmente está oferecendo dentro da programação. Entendi. A senhora, como pesquisadora, encontrou dificuldades para trabalhar o tema? Eu pergunto isso porque, me preparando para essa entrevista, eu pude perceber, pelas informações que eu tive, que do ponto de vista dos publicitários há uma alegação de que é impossível uma questão subjetiva dessa ser aferida por pesquisa. Então, fica impossível você linkar essas mudanças de comportamento à exposição à publicidade. A senhora encontrou esse tipo de crença ou dificuldade que, de alguma forma, corrobore para essa tese? Bom, a gente na Universidade de Brasília vem pesquisando esse tema desde 2005, 2006, quando a gente começou a discutir no Brasil a questão da regulação da publicidade de alimentos. Né? Por quê? Um argumento que sempre se trazia na questão da regulação é que, às vezes, até a gente tinha alguns estudos internacionais que mostravam que tinha uma certa influência da publicidade sobre os hábitos alimentares da criança. Mas no Brasil não se tinha isso. Então, a gente, motivado por isso, falou assim, bom, não dá para ficar discutindo, a gente sabe que tem uma diferença cultural, mas já está descrito na literatura internacional que a gente tem efeitos da publicidade sobre os alimentos, sobre a formação de hábitos da criança. Então, é importante que a gente entenda aqui. Então, a primeira coisa que a gente começou a estudar é que, bom, a publicidade no Brasil não é nem um pouco diferente da publicidade em outros países. Ela tem uma série de, por exemplo, se a gente vai falar da publicidade de alimentos específica, que representa para publicidade infantil, um universo até bastante considerável, ela representa a publicidade tal como ela é feita, além dela apresentar elementos do universo infantil, ela apresenta alimentos que têm excesso de gordura, de sal e açúcar. Essa já é uma segunda questão, a senhora desdobra agora a nossa entrevista para uma questão mais preocupante ainda, que é a gente se questionar se é válido você ter publicidade de produtos que são nocivos à saúde, porque há alimentos considerados não nutritivos. É uma contradição em termos, né? De certa maneira, esse também é um discurso que a indústria faz. Bom, se a gente está disponibilizando os alimentos na indústria, ele não é proibido pela Anvisa, nada disso, por que a gente não vai fazer publicidade delas?
né? Isso é incoerente. Se ele não tá é no nutritivo, mercado, não devia ser considerado alimento, né? Porque ele tem uma série de nutrientes que vai fazer parte da composição. O problema, a gente pode ter uma alimentação variada, pode comer de vez em quando alimentos que têm excesso de gordura, sal e açúcar, mas ela não pode fazer parte da rotina. E hoje, com a entrada das pessoas cada vez mais trabalhando mais, tendo menos tempo para preparar do alimento, para estar partilhando isso em família, a gente tem realmente a disponibilização pela indústria, ela cria, né, para suprir necessidades que já existem, a gente precisa comer, ela cria condições de que a gente tenha esses produtos na mesa. Mas para ele poder ficar na prateleira, para ele poder ter uma disponibilidade, até mesmo a gente convencer a gente de comer, né, ele tem uma quantidade grande de gordura, sal e açúcar, porque eles despertam os nossos sentidos mesmo, né? Ele agrada o paladar, Ele né? agrada o paladar. Só que as pessoas hoje não são levadas a ter escolha, porque a publicidade passa não só a questão do alimento ser saudável ou não saudável. Ela, inclusive, nem leva em consideração a questão do alimento não ser saudável. Ela está disponibilizando um desejo de ter coisas, de ser pessoas, de fazer... Um estilo de vida, né? Um estilo de vida. Então, tem publicidade para criança, tem publicidade para adolescente, tem publicidade para adulto. O problema é que quando a gente considera a publicidade infantil, a criança não tem condições de identificar o que aquela publicidade está levando. Ela apresenta um alimento não saudável. E ela apresenta não só para a criança consumir um alimento de vez em quando. Não, ela diz que se ela consumir aquele produto, ela vai conseguir ter amigos, ela vai conseguir viver aventuras, ela consegue participar de condições que normalmente não necessariamente é a realidade dela. E se a gente for ter um olhar crítico para a publicidade, é a mesma estrutura de diálogo que ele propõe ao adulto, que a publicidade propõe ao adulto. Exatamente, né? Sem a criança ter condições de avaliação. Da aceitação, do bem-estar, do reconhecimento, né? E com a criança, ele usa, como a questão, a publicidade usa muito a questão do afeto, né? E aí, essa é uma coisa que a gente está tentando recuperar na nossa sociedade o tempo inteiro. O afeto através da partilha com o pai, com a família, ele quer participar dos amigos, né? Tem uma série de publicidade de alimento, por exemplo, que diz, se você não conseguir, se você não tiver aquele produto na sua mesa, você não vai ganhar o brinde que está dentro dele. E aquele brinde é o que vai fazer você participar de um grupo dentro da escola. Isso é muito cruel, né? A criança não consegue identificar que ela não precisa daqueles artifícios para ser alguém, para participar de um grupo. E mais, né? É um momento de formação de valores. Então, isso passa a ser assimilado como uma crença numa perspectiva muito mais profunda do que acontece com o adulto. Exatamente. Né? É uma coisa que, assim, para mim, desde o início, quando a gente começou a pesquisar, né, ver a questão da publicidade, a gente viu que 96% da publicidade de alimentos que está disponível é de alimentos não saudáveis. Mais de 70% desses produtos pertencem a só 5 classes de alimentos. A salgadinhos de pacote, doces e guloseimas, refrigerante, fast food e empresas como que fazem bolinhos, esses biscoitos recheados, né? E aí, assim, 70% são desses produtos. Então, o tempo inteiro dizendo para a criança, come, 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 porque você vai ter e ser alguém. Mas é uma coisa, assim, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e do grupo de pesquisa que a gente trabalha, é que não só o alimento não saudável está sendo estimulado o consumo, mas como que a gente está apresentando para essas crianças que estão em formação de hábitos a relação dela com o alimento, a relação dela com o outro, né? Será que ela precisa trocar, eu preciso para ganhar seu amor dar um chocolate para você? A gente cresceu pensando assim, a pessoa não me olha, né? Tem uma peça publicitária que ela ficou na TV há muito tempo, que é o seguinte, a criança... o menininho na fase de 8, 9 anos tentando conquistar uma menina e ele joga charme para ela, mas ela não inicialmente não dá bola. Aí vem outro e dá um chocolate, ela sai andando.
E aí, no outro dia... É cruel mesmo. É muito cruel. É assim, ela só... Olha como é que está trabalhando a menina. A menina precisa ser comprada por um chocolate. E olha, você mesmo não importa, né? Não importa. Desde que você tenha o chocolate, você pode ser qualquer pessoa. O lixão que for mesmo. E essa publicidade é simplesmente para divulgar... não só que o chocolate, eles tinham um chocolate pequeno, eles passam a ter um chocolate de maior tamanho que dá para você dividir com a sua galera. Então você não consegue só uma menina. O final da publicidade é exatamente falando assim, olha, com um chocolate você consegue uma menina, com 10 você sai com a sua galera, só meninas. Então aquele menino que só jogou o charme no dia anterior, não adianta. Não tem valor. Não tem valor. Então não basta ser, precisa ter para conquistar espaço, para ser alguém na sociedade. E isso a gente começa com chocolate, começa com a balinha, e a gente está aí uma formação de hábitos muito equivocada. É assim, a minha relação com o alimento, por isso que hoje a questão dos transtornos são muito comuns, porque a gente cria consumidores e depois quer que o corpo seja o mais adequado possível. E aí eu vou até estender um pouco mais essa sua interpretação, a senhora me corrija se eu estiver errado, mas a gente vive no Brasil uma questão muito contemporânea, a coisa da educação financeira. Que quando você começa a olhar mais profundamente é quando a pessoa está meio desligada de si mesma e faz escolhas de consumo não pertinentes, gerando despesas, problemas financeiros, sem satisfazer o que motivou aquela compra. A formação desse adulto com essa dificuldade de mexer com os desejos, com a capacidade de decisão ao consumir, com sua administração financeira, começa nesse bombardeio, a senhora imagina? Olha, isso está certo, esse raciocínio? O que acontece? A publicidade tem a criança como foco por 3 razões. E quando a gente... é muito claro isso, os estudos mostram, a gente já tem literatura mostrando que, primeiro, porque a criança é responsável por algumas compras. E qual que são as primeiras compras que a criança faz? Comida, balinha, mercado, balinha, ela participa na compra do pão dentro de casa, e assim, a primeira mesadinha que ela compra, ela quer comprar bala, ela compra chiclete, porque é o que dá, inclusive, com a primeira mesadinha. Né? A segunda razão é porque ela determina hábitos e alimentos e produtos que vão ser consumidos dentro de casa. E por isso a gente vê, por exemplo, propaganda de produtos de limpeza dentro de um canal infantil. É a criança que compra? Mas ela está lá no mercado com a mãe. Ela está com a mãe e vai falar, mamãe, eu quero esse produto porque esse, tem o patinho, tem a estrelinha, tem um universo todo que foi mostrado dentro do universo infantil. E ela tenta convencer. Hoje tem estudos que mostram que cerca de 80% dos produtos que são consumidos dentro da casa são reforçados e incentivados pelo consumo da criança. Não só para o consumo dela, mas a gente tem publicidade de carro que envolve a criança. Bom, isso aí já responde uma outra questão que eu tinha para a senhora, que é por que não anunciar para os pais? Já que são os pais que compram os produtos dos filhos, não seria melhor falar com quem paga as contas? Mas tá aí, já está explicado, inclusive, que para vender coisa para os pais é melhor falar com as crianças. Né? A gente tem propaganda de carro. Qual criança que vai comprar carro? Quem dirige? Não. Mas interfere. Dirige. Mas interfere, porque fala assim, olha, eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, passavam na época, assim, mamãe, você tem que comprar carro tal, porque carro tal tem a TV para mim dentro. E aí eu falei assim, e é isso, a publicidade passa assim, que ela vai ter, aí a gente não vai mais brigar dentro do carro, porque tem a televisão. E olha só que, assim, as pessoas não interagem mais. Né? Elas não precisam interagir na hora da refeição, porque as porções podem ser pequenas se você for uma pessoa que vive numa família pequena, né? Mas você tem um produto também para a família grande. A indústria disponibiliza essas condições para a gente. E a gente não partilha mais. A gente não partilha mais a refeição, a gente não partilha mais a conversa. E, claro, a indústria está entendendo isso e está veiculando isso da forma que precisa. Professora, vamos então, nós já passamos da metade da nossa entrevista. O nosso último tempo eu queria dedicar, então, nós já apresentamos o problema. Que armas de defesa a gente tem em relação a esse bombardeio, né? Como se posiciona o Estado brasileiro em relação a essa questão? Bom, hoje, para publicidade, a gente tem a autorregulamentação.
ela é proposta pelo CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né? O CONAR, ele é formado pelos produtores, são os agentes, os anunciantes. Fabricantes, agências. Os anunciantes, né? As agências de publicidade, né? E os veículos. E os veículos, né? Tem setor da sociedade civil? Sim. Mas, assim, a expressão disso dentro do CONAR é muito pequena. Então, até mesmo para... E como é que funciona essa autorregulamentação? Alguém faz uma denúncia, pode vir para uma pessoa como eu, você, pode ser uma entidade, pode ser o próprio CONAR que reconheceu e pode ser os anunciantes. Então, nós já temos aqui um primeiro passo de defesa. Se você não está de acordo com certa campanha, se acha que aquilo entra na sua casa e provoca um efeito danoso, aí você já pode entrar em contato, por exemplo, com o CONAR e fazer uma queixa. Pode fazer uma queixa, você faz uma queixa eles têm a ouvidoria do CONAR e em cima disso eles vão fazer, nas reuniões que eles têm do conselho de ética deles, eles vão avaliar as peças publicitárias. No entanto, o que acaba acontecendo? A gente também já fez uma pesquisa sobre a questão das peças que são avaliadas por CONAR. Hoje, o número de pessoas que fazem essa denúncia é muito pequeno, né? Hoje, a grande parte das peças que são avaliadas pelo CONAR são de empresas que se sentem lesadas pela outra empresa. O consumidor mesmo ainda não se atentou a isso. Não. E mesmo quando o consumidor se atenta, as medidas são muito simples, inconsistentes, e elas não levam em consideração, por exemplo, essa questão da criança. A gente teve, há um tempo atrás, uma denúncia de um instituto de defesa do consumidor infantil aqui no Brasil, né, que olha para o consumo infantil, que é o Instituto Alana. E ele foi, num parecer do CONAR, ele fez uma denúncia a partir de uma peça publicitária que estava passando de um filme que veiculava um fast food. E a instituição foi totalmente desqualificada, como se a luta pela questão de não se fazer publicidade para a criança, de não se enganar a criança, porque é o que acaba fazendo a publicidade, né? A publicidade usa de elementos do universo infantil, usa personagens que são identificados por ela. De uma forma desigual, né? Ela usa desses símbolos, dessa linguagem com uma maestria que... É o que, assim, a gente tem um documentário que vale a pena, hoje está disponível na internet, que chama Muito Além do Peso. E ele está no site www.muitoalendopeso.com.br. E ele mostra exatamente como os pais são muito suscetíveis a isso. Por quê? Ele tem um contexto que é muito difícil dele lidar. E, além de tudo, a gente tem gente muito qualificada falando com essa criança. As forças são desiguais, né? Esse diálogo não acontece... De maneira... É muito desigual, né? E os pais se sentem reféns mesmo. E aí fala assim, o pai tem condições de regular isso? Nem sempre. Nem sempre, por mais que ele converse. É importantíssimo a criança assistir televisão com ele e tudo mais, mas nem sempre é possível. E aí, o CONAR desqualifica, às vezes, muito dessas tentativas e não leva em consideração elementos que são básicos, não só do alimento ser não saudável, mas de que valores estão sendo passados. A publicidade que eu citei há um tempo atrás do chocolate, a única coisa que eles pediram é no final da peça publicitária, tirar o compre, compre, compre. Né? E a gente vê que as medidas simplesmente são insuficientes. Né? Quem tem um papel importante aí é o Estado. E o Estado hoje se encontra muitas vezes amarrado. A Anvisa hoje está desempoderada, né? Nas ações na justiça. A gente tem a Anvisa, em 2010, estabeleceu uma regulação da publicidade de alimentos com excesso de gordura, sal e açúcar. Então, alimentos que tivessem conteúdo excessivo de gordura, sal e açúcar teriam que trazer, depois da peça publicitária, uma frasezinha, uma advertência. O que aconteceu? Essa regulação essa resolução nunca entrou em vigor, porque teve uma série de ações na justiça
da indústria de alimentos, dos anunciantes, para fazer... Para impedir. Para impedir. E eles conseguiram. Então está embargada até hoje essa resolução. O que a gente precisa hoje é de leis do Senado, da Câmara, que protejam. Tem tentativas de muito tempo, desde 99, de projetos de lei do Senado, da Câmara, para fazer com que a gente tenha uma regulação feita em projeto de lei. Só que a gente sabe a questão do lobby da indústria que é feito, que pode acontecer. E há sempre aquela preocupação de não vamos cercear a comunicação, né? Nós vamos, então, encerrar esse nosso Cidadania deixando esse convite para quem nos assiste, porque talvez a participação da sociedade civil numa questão é um exercício de cidadania que pode trazer resultado, o consumidor começar a se manifestar, né? Exatamente. Talvez o Congresso precise dessa força para poder produzir leis um pouco mais eficazes que envolva os agentes que fazem parte dessa publicidade, né? Sejam os veículos, os produtores e os anunciantes, né? Exatamente. As agências, todas as pessoas que são envolvidas nessa questão da gente construir uma sociedade mais firme, mais digna, com menos obesidade, com mais saúde, com pessoas mais críticas, a gente tem um papel de todos. A gente tem o papel dos pais, a gente tem o papel da escola, mas a gente tem o papel do Estado, que deve ser de regular o setor que produz não só os produtos, mas a publicidade. E a gente também tem a responsabilidade dos produtores, que precisam se considerar que tem uma relação ética com a sociedade. Tem uma relação ética nessa formação dessas crianças. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui Obrigada. nesse Cidadania. Queria agradecer também a sua participação, que acompanhou conosco essa conversa sobre as questões da publicidade infantil. Você pode participar do nosso programa enviando suas sugestões ou críticas. Acesse 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.leg.br/TV. Até a próxima!